Você gosta de contar histórias? Você gosta de escutar boas histórias? Olha, Jesus era um excelente contador de histórias. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Mais do que histórias, coisas muito mais profundas do que isso. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica de Treinamento aqui da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu quero te convidar não só a escutar essa aula, assistir essa aula, mas a gente interagir um pouco. Então eu quero te fazer um convite. Você anotar alguma coisa, especialmente ali no chat ou nos comentários do vídeo, você escrever ali o que nesse tema que nós vamos tratar hoje, o que te impactou, o que mexeu com você, o que você achou mais interessante. E se você quiser, claro, colocar uma dúvida, sim, mas você especialmente colocar alguma coisa que mexeu com você nesse conteúdo. Vai ser muito legal a gente poder interagir uns com os outros e assim a gente crescer juntos, porque a vida cristã é assim, não é não? A gente crescendo juntos. Se você ainda não curtiu e se inscreveu no canal da 8ª Igreja, faça isso hoje ainda para você receber todo o material que a gente tem feito, os avisos e não ficar fora de nada, ok? Seja bem-vindo, Jesus te abençoe ricamente. Pois bem, estamos aí com o nosso tema, Jesus, o homem que mudou a história da humanidade, e de uma forma especial nós vamos tratar nessa aula sobre parábolas. As parábolas, elas são um bloco assim, importante do ensino de Jesus, mas mais do que a gente entender parábolas, é importante a gente entender o porquê das parábolas. Muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco errada do que são as parábolas, especialmente que elas significaram para Jesus no seu ensino. Então, essa jornada que nós vamos ter aqui, então vamos separar em duas partes. Essa vai ser a primeira aula, porque é bastante conteúdo e conteúdo riquíssimo para a gente caminhar em cima, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar em parábolas, as parábolas de Jesus. Quando a gente está falando de parábolas, de modo geral, a gente pensa assim, a parábola é uma historinha para ilustrar um ponto. De modo geral, a gente conta histórias muitas vezes para ilustrar alguma coisa que a gente quer falar. E muitas vezes as parábolas vão encaixar nesse perfil. A gente quer ensinar uma verdade abstrata, uma verdade moral, e a gente vai contar uma história concreta, uma história envolvendo pessoas, envolvendo personagens, envolvendo situações do dia a dia, situações que as pessoas conhecem, para ilustrar isso. Só que com Jesus nem sempre isso aconteceu. Nem sempre a gente via isso assim, dessa forma. Jesus não usou simplesmente para isso, não era uma historinha simplesmente para ilustrar. Jesus vai muito além disso. As parábolas elas vão ocupar 1/3 do corpo aí de ensino de Jesus. Se a gente dá uma organizada em todo o ensino de Jesus sobre o reino de Deus, 1/3 dele vai ser composto por parábolas. Então ele usou parábolas de uma forma muito intensa. Só que ele usou com diferentes objetivos. Quando a gente vê, ele está assim, em alguns momentos ilustrando verdades do reino. Sim, ele quer ilustrar aquilo que ele quer ensinar sobre o reino de Deus. Mas algumas vezes também ele vai confrontar valores de certas pessoas. Então, a pessoa aborda ele, igual o escriba pergunta para ele, né, o mestre da lei, quem é o meu próximo, a que eu devo amar, já que eu tenho que amar o próximo? Ele conta toda a história, a parábola do bom samaritano, para chegar no ponto de confrontar aquele mestre da lei com o que ele achava do que era o olhar pessoal dele sobre o que era o amor ao próximo. Mas ele usa certos momentos também para confrontar as autoridades de uma forma mais ampla. Então, quando vai chegando mais perto do final da jornada dele, assim, um pouco antes dele ser preso, morto e ressuscitar, ele vai usar parábolas para confrontar as autoridades judaicas. Confrontar os fariseus, confrontar os saduceus, confrontar os poderosos da época, e isso vai atiçando mais ainda os ânimos para aquilo que vai acontecer mais para frente. Ele também tinha diferentes públicos. Às vezes ele vai contar parábolas só para os discípulos. Às vezes ele vai contar para as multidões. Ele chama todo mundo e conta uma história para todo mundo escutar. Tem hora que ele explica muito bem
o que ele está querendo dizer. Tem hora que ele dá a palavra, dá a parábola e deixa o pessoal completamente com a interrogação na cabeça, aquela coisa criptografada naquilo que ele quer falar. Então, Jesus ele vai usar parábolas de uma forma muito mais ampla. Jesus não é simplesmente um contador de histórias. Jesus ele vai usar das histórias das parábolas para confrontar, para mexer com os seus adversários, mas também para ensinar os humildes. E aí isso vai ser de uma forma muito, muito legal que a gente vai ver um pouquinho adiante. Bom, um dos perigos que a gente tem quando a gente vai analisar a questão das parábolas de Jesus é a gente achar que são histórias salpicadas aí no ensino de uma forma aleatória. Assim, Jesus, de vez em quando estava sentado ensinando as multidões ou ensinando seus discípulos, resolvia contar historinhas sem um objetivo muito específico no todo. Eram mais coisas pontuais. Mas quando a gente analisa os evangelhos com mais calma, e nós vamos ver isso através de Mateus, a gente vê que as parábolas elas têm uma organização na apresentação do ensino de Jesus. E quanto mais se caminha no ministério de Jesus, mais elas se mostram ativas nessa organização que Jesus está imprimindo no ritmo do seu ensino. A gente viu no início que assim que ele começa o ministério dele, ele vai começar a pregar o evangelho, ele anuncia o evangelho através da frase "o reino de Deus está próximo", e ao fazer isso, ele começa a demonstrar com palavras e com poder. Vimos isso através das aulas lá do Sermão do Monte e depois a aula que tratamos a questão dos milagres. E logo depois vimos como que ele entrou numa fase de conflito com os fariseus, com as autoridades, embates com a questão da autoridade dele, né? Os fariseus, as autoridades questionando a questão da autoridade dele e ele reafirmando ele como Senhor do sábado, autoridade para perdoar pecados, esse tipo de coisa. E aí logo depois a gente vê o ensino dele sendo intensificado através das parábolas. Então há uma organização nisso. As parábolas elas não aparecem assim sem um porquê e elas não estão espalhadas sem um objetivo. Esse é o próximo passo ministerial de Jesus, anunciar através das parábolas do seu ensino. Por quê? À medida que ele vai crescendo na sua popularidade e à medida que ele vai incomodando os fariseus, as autoridades, não só os fariseus, né, os escribas, os saduceus, ele vai também usando mais de parábolas, porque a parábola vai ter características que vão o ajudar no propósito dele. Então a gente vê nessas parábolas a questão delas serem ligadas à realidade do público, ou seja, o público se identifica com as figuras usadas, porque são figuras do cotidiano. Elas são muito ilustrativas, usam figuras, usam elementos que ajudam também a pessoa a memorizar. Ou seja, é muito mais fácil você memorizar uma história curta, principalmente, do que conceitos morais abstratos. Então, as histórias vão ajudar nessa fixação e na transmissão também do conteúdo. Isso é muito típico daquela cultura por causa da oralidade. Uma cultura oral, ela vai usar muito de histórias, de música, de poesia, para trabalhar o passar do seu ensino. Porque nem todos vão saber ler, nem todos vão ter à sua disposição literatura para checar, para ler para outras pessoas aquilo que foi passado. Então a ideia das histórias é muito importante, as ilustrações vão ser muito ricas nisso. Mas ela tem uma característica interessante, elas têm uma certa estranheza. Várias parábolas, os próprios discípulos depois pediam a Jesus, explica essa parábola para a gente, porque a gente não está entendendo. Algumas parábolas podem parecer simples, mas elas carregam significados muito mais profundos do que a gente pode imaginar. E elas muitas vezes têm um final aberto. O final aberto é aquele final que não conclui assim, bom, então a lição é essa. Bom, então aconteceu isso com os personagens. Não,
elas terminam, várias delas, sem o final, sem a gente saber o que é que aconteceu com cada um dos personagens no final das contas. E isso também é um artifício para convidar o ouvinte, e no nosso caso o leitor, para se colocar e decidir qual que é o final da história. E ao se colocar no meio da história, ao decidir o final da história, você se coloca e você atribui e consegue entender quais os valores que estão em xeque e é desafiado também a se posicionar em relação à história. Então a gente vai vendo essas características das parábolas de Jesus e quanto mais ele avança no confronto dele, essa mistura dos conflitos com as parábolas, quanto mais ele vai chegando perto do confronto final que vai acontecer lá com a prisão dele e a crucificação e posterior ressurreição, quando essa tensão vai aumentando, a gente vai percebendo que as parábolas também vão tomando um contorno mais específico, onde ele vai contar mais na reta final parábolas que vão confrontar as autoridades de Israel. Porque ele já sabe que agora é um caminho sem volta, ele não tem mais como percorrer as regiões ensinando, e agora ele está rumo a Jerusalém, rumo à sua morte, e aí ele despeja o ensino dele do que é o reino, qual que é a nossa posição em relação ao reino, de uma forma mais pesada em cima das autoridades, mostrando que sim, eles estavam no rumo errado e eles precisavam corrigir a sua rota no rumo que eles estavam conduzindo a nação de Israel. Bom, e aí a gente chega a essa primeira parábola desse bloco, que é Mateus 13, a parábola do semeador. E ela está num contexto que vai nos ajudar muito bem para a gente entender qual que é a lição que Jesus está trazendo com essa parábola. De modo geral, a gente é muito superficial na análise dessa parábola. A gente olha para essa parábola muito no contexto só da evangelização. Quando nós evangelizamos, como é que está o coração das pessoas para receber a mensagem do evangelho. Sim, a gente aplica essa parábola dessa forma também, mas Jesus queria ir além disso e ele estava tratando de questões que vão além disso também. O contexto vai nos ajudar nisso, porque está logo no início do capítulo 13 de Mateus, mas a gente tem que lembrar que os capítulos e os versículos não eram divisões originais, era um livro corrido, era um livro sem capítulos, era uma grande carta que se lê do início ao fim, tanto os evangelhos quanto as epístolas, e não tem exatamente essas divisões. A gente vai reconhecer certos blocos e as divisões nos ajudam muito a gente se localizar dentro do texto. Mas esse texto de Mateus 13 está logo depois de vários confrontos que Jesus teve. E quando ele começa o capítulo 13, dizendo assim, naquele mesmo dia Jesus sentou-se com as multidões e passou a ensinar através de parábolas, essa frase, naquele mesmo dia, está ligando o ensino de Jesus àquilo que tinha acabado de acontecer. E o que é que tinha acabado de acontecer? Bom, a gente teve cura no sábado, Jesus confrontando os fariseus, as autoridades, em relação ao assunto do sábado. A gente tem Jesus curando e sendo acusado de curar pela força, pelo poder e pela autoridade de Beelzebul, ou seja, ele tem a autoridade dele colocada no mais alto grau de questionamento. Olha, você faz isso porque você, na verdade, é de Satanás. E aí ele vai responder dizendo assim, olha, a árvore ruim não dá bom fruto. Isso tudo está dentro do capítulo 12. E aí os fariseus vão pedir um sinal. E Jesus vai dizer assim, eu não vou dar sinal nenhum para vocês, não. Vocês estão querendo, se vocês quisessem me seguir, vocês seguiriam. Vocês estão pedindo sinal, mas na verdade vocês não querem nada disso. E esse é o contexto. Na verdade, a parábola do semeador vai responder uma pergunta que os próprios discípulos talvez estivessem no seu coração. Como que depois de tantos milagres que Jesus fez na frente de todas essas pessoas, ele ainda está enfrentando enorme oposição?
E aí Jesus vai contar algumas parábolas, especialmente no capítulo 13, para responder essa pergunta silenciosa. Essa pergunta que os discípulos naqueles dias provavelmente estavam se fazendo, mas também aqueles leitores posteriores do Evangelho de Mateus e dos outros evangelhos também vão estar se perguntando. Bom, Jesus ele vai parar diante dessa multidão e vai começar a contar essa parábola do semeador. E ela, se você olhar assim com calma, ela realmente é uma parábola simples. Ela não é cheia de personagens, cheia de tramas, nada disso. Muito simples. O semeador saiu a semear. Ele vai semear parte sobre o caminho. E as sementes que caíram nessa beira do caminho, as aves foram ali, acharam e comeram a semente. Ela nem virou planta. Depois, parte caiu num solo rochoso, que chegou a germinar. Mas pela falta de raiz, o sol veio depois e ela não tinha onde buscar água, porque não tinha sua raiz profunda, e ela acabou secando e morrendo. Parte caiu sobre os espinhos, chegou a germinar, cresceu uma planta ali, mas os espinhos sufocaram aquela planta e ela não se tornou frutífera. E parte caiu sobre a boa terra. Ela frutificou, deu a 100, a 60 e a 30 por um. Ponto final. Simples como foi contada, mas a gente vai ver que ela é muito mais profunda do que parece ser. Bom, uma coisa interessante é o contexto agrícola dessa parábola. Era um contexto comum para aquela população e a gente tem que entender uma coisa, as técnicas agrícolas modernas não se aplicam naquela época não. Então a gente fica achando assim, poxa vida, mas que esse cara muito desleixado, esse semeador, poxa vida, como é que ele desperdiça as sementes dele dessa forma? Mas a gente tem que entender uma coisa. Por exemplo, parte caiu na beira do caminho. Era comum os caminhos, poucas eram as estradas mais organizadas. Os romanos ficaram famosos justamente porque as principais estradas que ligavam as grandes cidades do império eram pavimentadas com pedra e aquilo possibilitava levar e trazer carroças carregando mantimentos. Isso alimentava o Império Romano. Mas a maior parte das estradas que levavam cidades menores a cidades menores, vilarejos a vilarejos, eram estradas de chão. E muitas delas passando por meio de propriedades. Igual a gente faz trilha hoje em dia, né? Você vai numa cachoeira, você passa às vezes no meio de uma fazenda de alguém, no meio da plantação de alguma pessoa. E isso era comum na época. E as pessoas iam plantar, e semeavam, e jogavam e caíam nesses caminhos também. E as técnicas agrícolas eram diferentes. Hoje em dia se prepara muito o solo antes de semear e faz-se o sulco, coloca a semente dentro dos sulcos e depois tampa. Naquela época, não, muitas vezes eles semeavam um campo e depois revolviam a terra para que as sementes ficassem embaixo da terra. Então eram técnicas muito diferentes. Tanto é que, por causa disso, uma boa colheita boa, era uma colheita que dava de 8 a 10 vezes o que se plantava. 8 por 1, 10 por 1. O anormal seria 5, 6 por 1. Se a pessoa falava assim, não, eu colhi 10 por 1, o pessoal já ficava doido. Não, como é que você conseguiu isso? Ou seja, se ele plantou um saco de sementes, ele conseguia colher 10 sacos. Então isso era fantástico na época. Hoje em dia, é claro, é muito mais do que isso que se tem na plantação de milho, de soja e por aí vai. Mas, quando Jesus fala então que as pessoas iriam colher, ou quem semeou, né, colheu na terra boa a 100, 60 ou 30, ou ao contrário, 30, 60, 100 por 1, isso era uma coisa inimaginável. É a mesma coisa que ganhar na loteria para um plantador, um agricultor. Então era uma coisa muito fantástica mesmo, muito acima de tudo que está se imaginando esse tipo de plantação. Então essa parábola parece uma parábola simples. Só que é interessante, os discípulos não entenderam. E olha que os discípulos estavam caminhando com ele. Estavam já toda uma pegada ali de ensino de Jesus e tal. Então, você está vendo que a coisa não é tão simples assim. A parábola é simples, mas é muito mais profundo do que a gente imagina. E
A pergunta é, será que é só uma lição moral? Será que é só uma questão ligada a como é que é o coração das pessoas quando a gente vai evangelizar? Qual que é a resposta das pessoas? E a gente vai perceber que tem mais do que isso. E Jesus, esse contexto que ele estava ensinando, vai nos mostrar. Logo depois que ele conta essas parábolas, especialmente a do semeador e do joio, ele se coloca à parte com seus discípulos, e os discípulos vão perguntar para Jesus, Jesus, por que é que você fala por parábolas? Por que o Senhor usa parábolas para falar sobre as coisas do reino? Porque eles estavam assim com um quebra-cabeça para montar dentro da cabeça deles. E a forma como Jesus responde isso mostra muito bem qual que é o objetivo de Jesus, não só ao lidar com parábolas, mas o que ele está querendo dizer com essas parábolas do capítulo 13. Ele diz assim, olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. E quando ele diz essa palavra, assim, essa expressão, é dado, está implícito para aquela cultura, para aquela forma de dizer, porque naquela época, especialmente, todo mundo sabia que o presente, aquilo que a pessoa não tinha, qualquer coisa boa, era Deus que estava dando. Então, quando ele diz essa expressão, a vocês é dado por Deus. Deus está dando para vocês conhecer os mistérios do reino. Tem muito mais no reino do que eu estou dizendo aqui. E aí vocês vão aprender disso melhor. Ou seja, Deus ele é soberano na revelação do seu reino. Deus é que escolhe a quem ele quer desvendar esses mistérios. Ele está dando isso para os discípulos. Mas há também um coeficiente de juízo. Ele fala de aqueles não vão receber. Quem são aqueles? Os que não têm, até o que têm, vão deixar de ter. E eles não vão ver, e eles não vão ouvir. Esses tais aqueles, são os fariseus, os escribas, são os incrédulos que chegam para Jesus e mesmo diante de tudo aquilo que está acontecendo, eles não acreditam. Eles não estão chegando zerados para escutar essas parábolas. Eles acabaram de ver um monte de milagres. Eles acabaram de ver coisas fantásticas que Jesus fez e não creram. E aí Jesus está dizendo, olha, vocês estão me escutando, mas coisas muito mais palpáveis, muito mais tangíveis, que é ver um paralítico andar, que é ver um homem cego voltar a ver. Vocês não estão crendo nem vendo isso. Quanto mais se eu contar das coisas do reino, vocês não vão ver mesmo. E é isso que Jesus está tratando. Por isso que os versos 12 e 13 vão nos ajudar a entender isso. Diz lá, acompanha aí o texto. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Agora vamos olhar por essa perspectiva. Muitas vezes a gente lê esse texto fora da perspectiva. Vamos olhar por essa perspectiva que ele está saindo de um ambiente onde vários milagres aconteceram e agora ele está ensinando o povo. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Do que ele está falando isso? Ele está falando do coração aberto da fé. Ele está falando, olha, você que tem um pouco de fé, está crendo, está me seguindo, porque creu na minha palavra, você terá mais ainda. Mas ao que não tem, aquele que não crê, até o pouco que ele tem vai ser tirado. Até a sua posição de fariseu, de religioso, até isso vai ser tirado. Ele não vai ficar com nada, porque ele não creu no Filho do Homem. Por isso eu falo por parábolas, diz ele. Porque eles veem, mas eles não veem na verdade. Eles parecem que eles ouvem, mas na verdade eles não ouvem nem entendem. Ou seja, aquele que crê, aceita e consegue compreender e cresce com as parábolas. Aquele que não crê é uma história sem sentido nenhum. E só vai gerar nele mais juízo, porque ele não crê mesmo e fica mais
evidente a sua posição de incrédulo. Então, o que Jesus está fazendo é que ele está respondendo ao que já aconteceu através daquela proclamação, ou seja, houve a proclamação através de ensino do Sermão do Monte, dos milagres, e essas pessoas não abriram seus corações. Então ele está agora falando por parábolas para que comece a se dividir mais ainda esse grupo. E esse grupo fique muito claro, aqueles que creem e recebem os mistérios do reino de Deus através da fé, e aqueles que não creem, e essas histórias os afastam mais ainda do Senhor Jesus. Bom, então qual seria a interpretação dessa parábola? Não está longe daquilo que a gente está acostumado a escutar sobre a parábola do semeador. Mas tem alguns detalhes que esse contexto vai nos ajudar um pouco mais. Ele fala assim de 4 tipos de solos, 4 tipos de pessoas, ou 4 respostas à mensagem do Evangelho, que o Evangelho é a semente. Aquele que caiu sobre o caminho, então esse caminho vai representar aquelas pessoas interessadas. Eu achei interessante essa mensagem, muito legal, isso que você está dizendo, mas não vai para frente. Logo, logo, aquilo já fica para trás. E aí foi o inimigo que rouba, e como não chegou nem a germinar, o inimigo levou embora aquela semente. Depois o que caiu sobre a rocha, aqueles chamados crentes temporários superficiais, ou seja, a pessoa até começa a vivenciar uma experiência religiosa, alguma coisa ligada ao convívio ali do Evangelho, mas não vai para frente, não cria raiz e logo desaparece. Já aquele que é nascido no espinheiro ou debaixo dos espinhos, ele até consegue caminhar, vai por um tempo, mas a diferença entre esse e o próximo solo é a questão do fruto. Não dá fruto. Ela não chega necessariamente a morrer, mas ela sufocada, ela se torna infrutífera e não vai para frente. E o último solo é aquele solo que o contraste é muito grande, porque enquanto os outros ou não germinaram, ou germinaram e morreram, ou se tornaram completamente infrutíferos, não é que deu pouco fruto não, completamente infrutífero. Esse bom solo, ele frutifica, mas não frutifica de uma forma normal, ele frutifica muito. E simboliza esse crente fiel, esse crente que abraçou e viveu o Evangelho de uma forma especial. Então, a diferença é muito grande. Não é uma parábola necessariamente sobre tipos de pessoas, mas é uma parábola sobre o reino de uma forma geral. Por quê? Quando Jesus está contando isso, ele está contando isso especialmente para ensinar os seus discípulos. E lembrando aqui que os discípulos estavam com um questionamento. O questionamento dos discípulos era: como que pode estar acontecendo isso? Uma coisa tão fantástica, uma mensagem tão fantástica, e tanta gente tendo tantas formas de reação e reações de rejeição. Reações que a pessoa Jesus terminava, às vezes alimentava as multidões com pão, e logo depois as pessoas estavam nem aí para Jesus. E aí os discípulos estão nesse ambiente com seus questionamentos. E Jesus está contando essa parábola muito mais para os discípulos do que para as multidões. Apesar dele ter contado para as multidões, ele só explicou a parábola para os seus discípulos, querendo ensinar aos seus discípulos que, olha, sim, o Evangelho vai ser semeado em todos os lugares, em todos os tipos de solo, mas nem todo solo vai frutificar. Nem todo solo vai frutificar, mas confie, porque quando frutificar, vai dar muito fruto. Pode ter certeza disso. E é interessante porque tem algumas outras questões, por exemplo, o reino vem como uma semente, ele não vem como um maremoto, ele não vem como um terremoto, ele não vem com grandes trovões, ele vem como uma semente. E essa figura da semente é a figura mais usada. Ela é usada aqui no capítulo 13 em outros momentos, mas ela é usada em outros momentos que Jesus vai contar parábolas também, nessa questão agrária. E aí a semente comunica algo suave, algo que vai caminhando, que vai crescendo.
E isso é a característica do reino de Deus. Essa parábola vai explicar essa rejeição do Messias. Por que que o Messias, agora vamos lembrar, já vimos isso em aulas anteriores, a ideia que as pessoas tinham do Messias é aquela coisa de rolo compressor. O Messias vai ser o rolo compressor sobre Israel e sobre todas as nações. Então, como é que o ensino de Jesus está sendo tão rejeitado? Então, essas parábolas, Jesus vai sossegar o coração dos discípulos para mostrar que sim, o Messias vai ser rejeitado. Tanto é que depois ele tem que reforçar a questão da morte na cruz. Ele diz, olha, eu vou morrer na cruz e eu sou o Messias, as coisas não são incompatíveis. Mas, ao mesmo tempo, lembra que eu falei da questão da história aberta? Então, ao colocar vários tipos de solo, e Jesus não falar assim, olha, vocês têm que ser o solo bom, vocês têm... Não, Jesus só fala dos solos. E ao fazer isso, ele convida o seu ouvinte, o seu leitor, a uma reflexão. Que solo que eu estou? Onde é que eu estou nessa história? Quem sou eu nessa história? E isso é uma das coisas mais fantásticas das parábolas de Jesus, onde ele vai nos puxar para dentro da história de uma forma tão intensa, mas ao mesmo tempo tão suave. Logo depois, Jesus começa a contar a parábola do joio. A parábola do joio do trigo, é uma parábola que está dentro desse mesmo contexto. Ele emenda uma na outra. O verso 24 diz assim, então Jesus passou a lhes contar outra parábola. A ideia é a mesma, a sequência, é uma encadeada na outra. Então, para a gente entender a parábola do joio, a gente tem que continuar com esse mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio da parábola do semeador. E a trama é muito interessante. A ideia é um semeador foi e, na verdade, o dono de uma terra semeou trigo na terra. E depois, de noite, enquanto ele estava dormindo, o inimigo foi lá e semeou joio no meio do trigo. E as duas plantas são muito parecidas. Essa figura que a gente vê aqui, ó, que é o lado esquerdo é o trigo e o verdinho aí do lado direito é o joio. São muito parecidas. E aí os seus trabalhadores disseram assim, olha, você quer que a gente arranque o joio? Ele diz, não vamos fazer isso para não arrancar trigo junto com o joio. Vamos esperar, porque depois que eles estiverem com o fruto maduro para a colheita, a gente consegue diferenciar melhor o joio do trigo. E aí a gente arranca o trigo para um lado, o joio para o outro. E essa é basicamente a história. E dentro disso carrega coisas muito profundas também, como a do semeador. Qual então o significado da parábola do joio? Algumas pessoas têm uma tendência a olhar para essa parábola de uma forma mais interna, ou seja, o joio ele significa aquelas pessoas que são um escândalo dentro da igreja. Então, costuma dizer assim, calma, Jesus já avisou que vai ter joio no meio do trigo. Então, Jesus estaria nos preparando para essa ideia do mundanismo dentro da igreja, do pecado, do escândalo dentro da igreja. Então, estaria muito mais ligado à disciplina eclesiástica. Então, olha, a gente sempre vai ter joio no meio da igreja, sempre vai ter gente que é ruim no meio ali do povo de Deus. Então, calma, não precisa se escandalizar por causa disso, Jesus já avisou. Só que essa é uma interpretação um pouco equivocada. Por quê? O verso 41 fala assim que o joio foi semeado no reino, a semeadura foi no reino, o trigo esse campo vai significar isso. Só que no verso 38 há uma explicação explícita de Jesus que o campo é o mundo. O reino de Deus, e aí é que entra uma visão equivocada das pessoas, que muitas vezes as pessoas confundem a igreja com o reino de Deus. A igreja é o posto avançado do reino de Deus. A igreja é um agente do reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus está espalhado sobre toda a terra. Não se limita só à igreja. O reino de Deus está onde Jesus está reinando e ele reina sobre toda a terra.
E a ideia, então, do trigo, ou do joio sendo semeado no meio do trigo, está muito mais ligado ao mundo todo do que simplesmente à igreja. É claro que a gente vai ter isso dentro da igreja, mas ele não está limitado só à igreja. Então, Jesus está contando uma parábola da relação do reino com o mundo. E a ideia dele é a seguinte: nessa propagação do reino, o reino vai crescer como uma semente, vai crescer para uma planta frutífera, mas no meio da corrupção. Esse trigo vai estar semeado no meio de joio e os dois vão crescer juntos. Então, essa tensão que ele está querendo ensinar aos seus discípulos é que sim, a vinda do Messias vem para semear o reino de Deus, mas o joio não vai ser extirpado neste momento. Vai chegar um dia que a corrupção vai deixar de existir, mas até esse dia a corrupção vai coexistir com o reino de Deus e vice-versa. E nós vamos ter que lidar com essa tensão até o dia final. No dia final, os anjos vão tratar de separar o joio do trigo, mas até lá nós vamos conviver. Nós vamos dormir com esse barulho, vamos dizer assim. Então não é para a gente ficar neurado, não é para a gente perder o sono, porque nós estamos vivendo num mundo corrupto. O mundo corrupto vai existir até o dia final. Então nós vamos conviver com isso e nós vamos avançar com isso. Lembrando que o solo bom vai existir e nós vamos ver grandes colheitas, mesmo que a gente conviva com o joio no meio do trigo. As duas coisas não, uma coisa não elimina a outra. E assim ele está sossegando o coração dos seus discípulos naqueles dias, porque eles estão vendo ali a mensagem do evangelho sendo semeada e corrupção no meio disso. Prova disso é o próprio Judas, no meio do grupo dos 12, um joio ali plantado. Mas eles não eram para esquentar a cabeça com isso e continuar semeando, porque essa era a vontade de Deus. Bom, e aí Jesus vai fechar essa série de parábolas que ele vai contar agora, algumas parábolas que ele vai dizer especialmente para os seus discípulos. São pequenas parábolas, às vezes de uma pequena frase, mas também ricas no seu conteúdo. Nos versos 31 e 32, a parábola do grão de mostarda, onde Jesus vai falar que a menor semente de todas vai crescer numa grande árvore. Na verdade, árvore aí, na verdade, é um grande arbusto. E esse tipo de mostarda é uma mostarda específica, não é essa mostarda que a gente costuma comer aqui no Brasil, é uma mostarda específica lá, uma variedade que sim crescia em grandes arbustos e que sim os pássaros aninhavam nelas. E o que ele está querendo dizer é que, olha, lembrando que os discípulos estão tensos, porque eles não estão vendo aquelas previsões messiânicas dos profetas todas se cumprindo. Então Jesus está querendo mostrar para eles, olha, o começo é pequeno, calma, a coisa vai crescer. As nações vão vir até o Cordeiro, mas por enquanto ainda é uma pequena semente. Então pode continuar semeando, porque tem um começo pequeno, mas vai se tornar o maior de todos os reinos. E esse reino, nada vai subsistir a esse reino. E é o que a gente vê hoje. Impérios vieram, passaram, mas a igreja continua se espalhando sobre a face da terra. Depois a parábola do fermento. Ele diz que o reino de Deus é como um fermento que alguém coloca ali no meio da massa e ali ela cresce e toma conta da massa toda. A ideia de uma ação silenciosa. O reino não vem tocando trombetas. O reino vem como o fermento que se mistura ali, mas é silencioso. Você nem repara, quando você joga o fermento ali, ele logo desaparece no meio da massa. Você não consegue distinguir mais, você só vê massa, você não vê fermento mais. Mas aí ele vai crescendo, 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 crescendo e toma conta de tudo. Ele é radical, não fica nada sem a influência do reino de Deus. É isso que vai acontecer. Então, é isso que ele está querendo dizer aos seus discípulos. E depois algumas parábolas pequenas, essa sim, dizendo só para os discípulos, né? As outras ele ainda vai contar para outras pessoas, para a multidão, mas essas são parábolas mais particulares. Tesouro oculto no campo, ou seja, a pessoa
foi ali, viu um tesouro oculto e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. E ele está querendo mostrar ali com essa parábola que uma pessoa, quando recebe o evangelho, muitas vezes, para as outras pessoas em volta, pode parecer, puxa vida, mas você vai passar para a lei dos crentes, né? Não é assim que costumasse dizer? Que isso? Que decisão é essa que você está fazendo? Você é doido? Você vai entregar sua vida para Jesus? Você vai abrir mão de tudo que você tem para seguir Jesus? Mas quem descobre quem Jesus é e o que o evangelho é, abandona tudo, porque sabe que está encontrando a coisa mais preciosa do mundo, ainda que as pessoas achem que é loucura esse passo que a pessoa está fazendo. Depois ele fala da pérola de grande valor. Aqui ele está mostrando que, olha, quem vai comprar uma pérola, as pessoas que negociam pérolas, quando elas não negociam de qualquer jeito, elas olham, elas pegam com uma lente especial e vão analisar aquela pérola de todas as formas possíveis, e ao analisar elas percebem que é a coisa mais preciosa do mundo. Se por um lado a parábola do tesouro oculto no campo parece ser assim, olha, a pessoa está fazendo a decisão mais impensada do mundo. Por outro lado, aquela pessoa que está negociando aquela pérola, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, ela é especialista em pérolas e ela não abre mão, porque por mais que a gente vá analisar, mais encantado a gente vai ficar com essa pérola, com o Evangelho. E depois ele conta a parábola da rede com os pescadores, que traz peixes bons e peixes ruins. Está muito associado à parábola do joio e do trigo, onde os pescadores no final vão separar os peixes bons e deitar fora, jogar fora os peixes ruins, e ele vai associar isso ao dia final, e ele vai mostrar que sim, tem juízo. Tem juízo, porque muitas vezes quando a gente está pregando o evangelho, e talvez essa fosse a preocupação de Jesus com seus discípulos, ele está contando essa parábola só para os discípulos, a preocupação de, puxa vida, nós estamos fazendo tudo isso de bom e essas pessoas lutando contra a gente e nos atacando de tal forma, onde é que está a justiça nisso? E Jesus está falando através dessas parábolas, haverá juízo. Haverá juízo. Quem seguir a Jesus vai ser colocado do lado de Jesus, e quem rejeitou a mensagem do Evangelho vai ser lançado fora, e ali haverá choro e haverá ranger de dentes. Não se preocupem, pregue o Evangelho e deixem o juízo com o justo juiz. Pronto, Jesus chega ao final das suas parábolas e uma pergunta ele faz aos seus discípulos, dizendo assim, vocês entenderam as parábolas? E aí eles são ligeiros para dizer assim, sim, entendemos. Tenho minhas dúvidas se eles estavam realmente entendendo tudo naquele momento. E aí ele diz assim, olha, um escriba versado nas coisas do reino dos céus é como um pai de família que tira do depósito coisas novas e coisas velhas. Ele vai questionar o sim rápido dos seus discípulos com uma pequena parábola. E aí ele falando desse escriba versado no reino dos céus, os escribas eram os que ensinavam a palavra de Deus, a Torá, para as outras pessoas. E ele está colocando seus discípulos agora nessa posição. Olha, vocês são os escribas versados no reino dos céus. Ele não estava comparando ele com os escribas que estavam rejeitando o evangelho. Ele estava mostrando assim, olha, vocês são os escribas da nova aliança, dessa nova aliança que eu estou trazendo, desse novo reino que eu estou estabelecendo. E aí, esses escribas, a posição de vocês é como um pai de família que tira do depósito coisas velhas e coisas novas. Olha, quando a gente pensa em depósito, coisas novas e velhas, muitas vezes a gente pensa lá da roupa, não se põe remendo novo em roupa velha, a gente pensa logo numa coisa assim, mas depósito, nesse caso aqui, era o cômodo da casa onde se guardavam os mantimentos, onde o mordomo da casa cuidava dos mantimentos do seu senhor e fazia questão de que os filhos e a casa do seu senhor e sua família
ficassem bem alimentados. Essa era a ideia do depósito. Então esse pai de família que tira do depósito a comida para os seus filhos e coloca na mesa ali coisas novas e coisas velhas. O que seriam coisas novas e coisas velhas? Jesus está ensinando novo, coisas novas, coisas preciosas do reino de Deus. Mas eles não rejeitariam as coisas antigas. O Antigo Testamento continuava com coisas preciosas, muita comida boa para ser servida. Mas eles acrescentariam a isso tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Então, se os discípulos queriam ser bem versados nas coisas do reino dos céus, eles precisavam adicionar aquilo que eles já haviam recebido de bagagem da Torá, do Antigo Testamento, colocando também tudo aquilo que estavam recebendo de Jesus. E agora sim, eles conseguiriam alimentar as pessoas e alimentar os discípulos que eles precisavam formar. Então esse é o ensino que aí Jesus vai fechar com isso, e com isso é um convite aos seus discípulos. Olha, agora eu venho alimentando as pessoas. Vocês agora, versados no reino dos céus, vão ser aqueles que vão alimentar as pessoas a partir do meu ministério. Pronto, aí chegamos nessa primeira parte, o final da nossa primeira parte das parábolas, porque ainda vamos trabalhar um pouco mais falando na aula seguinte sobre a interpretação das parábolas. Como que a gente trabalha de uma forma geral essa interpretação das parábolas. Falamos um pouco aqui, mas ilustrando um pouco sobre essas parábolas de Mateus 13. Vamos abrir esse leque um pouco mais, então fique ligado na próxima aula. Espero que você tenha sido edificado com essa, para a gente continuar essa jornada crescendo com Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. Que bom que você chegou até aqui na nossa aula, e agora eu quero te convidar de novo a você deixar uma impressão da aula, você anotar um comentário aí no chat, ou especialmente nos comentários do vídeo que marcou você, alguma coisa que mexeu com você, alguma coisa que abriu seus olhos. E, claro, se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí também, que a gente vai estar passando de tempos em tempos para olhar e interagir também, ok? Se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, clique no curtir para você receber todo o nosso material, os avisos, porque cada vez mais tem saído coisa preciosa para a sua edificação. Compartilhe também esse vídeo com alguém. Se você não assistiu ainda todos os vídeos da série, volte lá com calma depois e assista. Vamos caminhando juntos e no domingo que vem uma nova aula. Jesus te abençoe ricamente, que essa semana seja especial para a sua vida.